O texto desta noite é o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Eu citei esse exemplo aqui na quinta-feira, fiz uma mensagem reduzida dele na sexta-feira no batalhão, e o Senhor me incomodou para que compartilhasse aqui na igreja hoje o mesmo texto, para que assim como outras pessoas já foram edificadas com ele, nós também possamos ser nesta noite, todos nós os que aqui estamos e os que nos acompanham através das redes sociais. Mateus capítulo 8, versículos de 5 ao versículo 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus, ao passo que os sírios do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. E então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que palavra! Aliás, eu sou fã da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me encanta. Eu, desde quando conheço a palavra de Deus, ela tem ajustado a minha vida, ela tem feito coisas grandes, coisas tremendas no meu coração, na minha caminhada. E a palavra de Deus é quem me orienta no dia a dia, aliás, é quem orienta, e deve ser assim na vida de todos nós. A palavra de Deus precisa nortear a nossa caminhada. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o manual do construtor. Deus construiu o homem e fez um manual. Quando você compra um equipamento eletrônico, ele vem com um manualzinho para você aprender como é que você usa, né? Então, Deus nos deu vida e deu um manual, que é a palavra de Deus, para que a gente possa saber exatamente como caminhar nessa vida para sermos felizes, para lidarmos com todas as situações adversas que porventura possamos enfrentar. E essa história do centurião me chamou a atenção. Eu usei a história dele apenas como uma ilustração muito rápida na quinta-feira, mas quando você olha com mais atenção ao texto, você vê a profundidade deste texto, que faz com que nós, crentes em Jesus Cristo, nós que temos a nossa fé alicerçada no Senhor, queiramos ter no exemplo de vida deste homem a nossa própria caminhada. Queremos extrair esse exemplo de vida e aplicar na nossa vida. Aquele centurião era o equivalente a um capitão nos dias de hoje, né? Existem 3 tipos de oficiais na polícia. Tem o oficial superior, que é de major para cima, o oficial intermediário, que é o capitão, e o oficial subalterno, que é o tenente. Essas coisas todas estou aprendendo lá em cima, viu? E esse centurião, ele equivaleria nos nossos dias a um oficial intermediário. Ele era um comandante, como se fosse um comandante de uma companhia, né, de uma instituição de polícia. Ele tinha sob o seu comando 100 soldados, é por isso que ele chamava centurião. Ele tinha 100 homens que estavam ao seu dispor
e que trabalhava. Então ele era um homem de importância dentro do contexto social a que Jesus está vivendo aqui, em que Jesus está vivendo e ao qual nós nos referimos. Eu não acredito que este homem fosse incrédulo. Eu creio que ele tinha uma fé alicerçada em Deus. Tanto é que em determinado momento, e é aqui que nós vamos conhecê-lo, ele tem um dos seus empregados, e eu acredito que não tenha sido um dos soldados, mas o servo que caminhava com ele, e era muito comum naquele tempo, as pessoas importantes tinham uma espécie de mordomo, de servo que acompanhava, que ajudava em tudo. E aquele servo então estava adoentado. E Jesus entra em Cafarnaum, e assim que ele chega em Cafarnaum, esse capitão, esse centurião vai procurá-lo. E aquele centurião chega até Jesus Cristo, dizendo para Jesus Cristo que ele tinha um servo doente, e que estava muito doente, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. É o que diz o texto. E aí, depois de um diálogo que se estabelece entre Jesus e aquele homem, no final da história a gente vê aquele homem sendo curado. Deus atendeu por Cristo Jesus o pedido daquele centurião. E eu quero ver aqui então, no texto, algumas características daquele centurião que precisam ser características nossas. Nós que cremos em Deus, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós precisamos ter algumas características que esse homem demonstra aqui na sua caminhada, a fim de que nós alcancemos também milagres que nós esperamos na nossa vida. Quando aquele centurião procurou Jesus Cristo, ele procurava e ele esperava por um milagre. Quantos de nós não estamos atrás de um milagre? Quantos de nós não precisamos de um milagre? Não desejamos um milagre na nossa vida. Então, nas posturas deste centurião, desse capitão, desse homem importante no contexto social da sua terra, nós vamos aprender algumas lições valiosas. A primeira lição que eu aprendo aqui é que aquele centurião, mesmo sendo um homem firme, rígido, né? Ali o exército romano, ele mantinha o seu exército com mão de ferro. Principalmente os oficiais, eles tinham que ser firmes, mas ele tinha uma característica que se destacou nesse texto. Ele tinha muito amor pelo próximo. Aquele homem demonstrou amor pelo próximo. Ele não tinha que se submeter àquilo. Chegar diante de Jesus, se dobrar diante de Jesus, implorar diante de Jesus, ele não tinha que se submeter àquilo. Era só um servo. Se morresse aquele servo, ele arrumaria outro, colocaria no lugar. Alguém poderia pensar dessa forma. Mas aquele homem não pensava assim. Aquele homem amou aquele servo dele. Estava doente, estava paralítico, estava sofrendo muito naquela cama. Aquele homem demonstrou amor, e isso é uma característica de alguém que ama a Deus. A palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então essa é uma característica intrínseca da nossa caminhada cristã. Eu tenho que amar, mas é o amor verdadeiro, não é esse amor falsificado, que muita gente por aí acha que, amor, e confunde as bolas, mistura amor com sexo, mistura amor com namoro. Eu estou falando de amor mesmo, não de amor paixão, mas de amor ágape. Aquele amor que procede do coração de Deus, que faz eu olhar para uma pessoa e ter compaixão dela, sentir a dor daquela pessoa no meu coração. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele centurião. Quando ele olhou para o seu
funcionário, quando ele olhou para o seu servo, ele sentiu a dor, aquela dor que ele disse que o servo estava passando no versículo 6, paralítico, sofrendo horrivelmente de cama, ele estava sentindo também. É por isso que ele foi buscar Jesus. Irmão, no nome de Cristo, manifeste o amor pelo próximo. Essa é uma das características mais importantes na nossa caminhada no dia a dia. Tem gente que acha que a melhor característica do crente é ser religioso, mas não é não, irmãos. Religião não faz diferença nenhuma para Deus. É verdade, não faz diferença nenhuma para Deus. Ué, pastor, mas cristianismo não é religião? Não, cristianismo é estilo de vida, é mais do que religião. Já falei sobre isso. Cristianismo é uma caminhada pautada nos ensinamentos, nos dogmas, naquilo que Jesus Cristo preparou para nós. E o amor é o maior de todos os mandamentos que Deus tem estabelecido para a nossa vida. João 15, versículo 12 diz assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E aí a gente vê como nós estamos longe disso, né? Jesus amou ao ponto de dar vida por nós. Às vezes nós não queremos dar o mínimo para uma pessoa. Pessoas com guarda-roupa cheio de roupas que não usa às vezes há 2, 3 anos. Às vezes eu falo isso, se eu procurar lá em casa eu vou encontrar também pessoas passando frio, se bem que aqui não existe isso, né, Rai? Eu coloquei algumas blusas no carro para poder doar para pessoas com frio, né? Eu estou rodando aqui e não adianta, eu não acho ninguém com frio para doar aquelas blusas. É mais fácil eu começar a tirar algumas camisetas cavadas, aí talvez eu seja mais bem sucedido. Mas o mandamento de Deus é que eu ame, e o amor não é só em doar coisas, não, é mais do que isso. Amor é desejar que a pessoa tenha a mesma alegria, a mesma paz que nós temos, que a pessoa tenha a mesma convicção que nós temos. Quem tem convicção de que Deus, que Cristo vive em ti, diga amém. Essa convicção nós precisamos passar para as pessoas. Tem pessoas desesperadas, pessoas morrendo. Essa semana eu estava vendo uma série com a Rai, de pessoas que tinham de tudo, mas eles falavam assim: eu tenho tudo, mas estou vazio. E é assim mesmo, uma pessoa sem Cristo está vazia. E quando nós amamos, nós levamos a graça e a misericórdia de Deus às pessoas que nos cercam. Amém? 1 Tessalonicenses, agora sim, capítulo 3, versículo 12: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor em vocês, que vocês tenham uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por você. Essa característica é inegociável. Se você é cristão, você precisa amar. Se você é cristão de verdade, você precisa amar muito. Se você crê em Deus e quer viver como Cristo nos ensinou, você tem que amar o tempo todo. Amar, amar e amar. Segunda coisa que eu vejo no texto que me chama a atenção, está no versículo 6, logo no comecinho: Senhor, o meu criado jaz em casa. Aquele centurião, ele reconheceu quem era Jesus. Ele era uma autoridade militar. Ele vivia num tempo em que os romanos estavam submetendo o povo judeu, entre eles Jesus Cristo, obviamente. Mas ele se dirige a Jesus e chama Jesus de Senhor. Significa que ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele consegue entender quem era Jesus Cristo, e ele reconhece a autoridade e o poder que Jesus tem, que emana da cruz de Cristo. Olha, crente, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa reconhecer a autoridade e o poder de Cristo. Nós precisamos fazer isso. Para muita gente, Cristo é um amuleto. Conheço pessoas que usam um crucifixo como se fosse um amuleto. Não tenho nada contra usar uma cruz, né? Eu não tenho isso. Eu acho que não é adequada aquela cruz com um bonequinho, porque aí ela transmite uma ideia de morte. Mas uma cruz vazia, ela transmite a ideia de ressurreição. Agora, transformar essa cruz num amuleto não dá certo.
transformar essa cruz num amuleto e dizer assim: olha, esse daqui é o Cristo que eu amo. Isso não é certo. Cristo não se identifica com nenhuma figura que nós temos. Você olha para os quadros, você já deve ter visto, né? Quadro com aquele camarada bonitão, de cabelo comprido, olhos verdes. Aquele não é o Cristo que nós amamos. Nunca foi, nunca poderia ser. Até porque o estereótipo que a gente conhece é um estereótipo desenhado, pintado pelos norte-americanos. Não tem nada a ver com o nosso Cristo, né? O nosso Cristo, nós precisamos reconhecê-lo como ele exatamente é. Em Mateus capítulo 16, dos versículos 15 a 17, nós vemos um diálogo de Jesus com Pedro. E ele diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu aprendo aqui o seguinte: primeiro, Cristo é o Filho do Deus vivo, é a encarnação de Deus na terra. Segundo, nós sabemos disso não por causa da nossa razão, porque com a nossa razão, com o nosso entendimento, não dá para entender esse milagre da encarnação de Cristo. Mas, como Simão Pedro, foi revelado pelo Pai que está nos céus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Cristo para nós é o Filho do Deus vivo. Cristo para nós, segundo João, capítulo 1, 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo para nós, segundo as suas próprias palavras em João capítulo 4, versículo 26, é o Messias. O Messias é aquele que veio fazer o que homem algum poderia fazer. E ainda na declaração de Jesus, em João 6,35, ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse é o Jesus, creio, que o centurião reconheceu. Assim como Tomé, né? E eu gosto muito da fala de Tomé em João 20, 28, porque ele vai direto, ele bate na cabeça do prego. Ele diz assim: Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Para algumas pessoas é heresia dizer que Jesus é Deus, né? Mas não, Jesus é o Deus encarnado, sim. E se não fosse o Deus encarnado, se não tivesse pagado o preço por nossa vida, nós não teríamos vida em Deus. Quando Jesus foi crucificado, tinha um outro centurião lá. Não era o mesmo, não. Era um outro centurião. Ele estava entre aqueles que vigiavam Jesus Cristo. E quando Jesus morreu, então, houve um terremoto, houve aqueles eventos todos que nós conhecemos, o véu do templo se rasgou e todos foram tomados de grande pavor. E então, aquele centurião que estava lá gritou, em Mateus 27, 54, este era de fato o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? É um amuleto? Quem é Jesus para você? Um anjo? Algumas religiões dizem que Jesus é um anjo. Quem é Jesus para você? Um espírito reencarnado? Tem outras religiões que vão dizer que é um espírito reencarnado. Não, para nós que somos cristãos, Jesus é o Deus encarnado que veio nos dar vida e vida em abundância. Quando o centurião olhou para aquele homem, reconheceu que ele estava diante do Senhor. Mas em terceiro lugar, o centurião não reconheceu apenas quem era Jesus. O centurião reconheceu também quem era ele próprio. Olha que coisa interessante, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Quando ele fala a respeito do seu servo e diz que queria que Jesus manifestasse uma cura, Jesus falou: fique em paz aí que eu vou lá curá-lo. Aí aquele centurião
com muita sabedoria, ele diz para Jesus assim: eu não sou digno que entreis na minha casa. Sabe o que ele está fazendo aí? Ele está demonstrando que ele sabe exatamente quem ele é. Ele é um pecador. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: não, Senhor, não se misture comigo, não. O Senhor não precisa ir lá, não. É só uma palavra só, é o suficiente. O Senhor dá uma palavra que está tudo certo. Aquele homem, ele reconheceu quem era ele mesmo. Nós precisamos saber quem nós somos. Tem muito crente arrogante na igreja, queridos. Eu sou obrigado a falar isso. Na nossa igreja aqui não, mas por aí tem um monte. Tem muito crente arrogante na igreja. Tem muito crente que acha que é melhor do que os outros porque é crente. Tem gente que quando anda na rua anda desfilando. Olha as pessoas assim, ó, com o olhar, aqueles olhares bem debochados, como se fossem melhor do que os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos de carne e osso como qualquer pessoa, comemos feijão e farinha como qualquer pessoa, e somos pecadores como qualquer pessoa, e precisamos reconhecer que somos pecadores, porque se eu não reconheço que eu sou pecador, eu não vejo a necessidade de me submeter a Jesus Cristo. Você entende isso? Eu preciso reconhecer quem eu sou, como o centurião reconheceu quem ele era. Eu não sou digno. Eu quero dizer para você, irmãos, eu não sei o que você pensa de si mesmo, mas eu, como pastor dessa igreja, eu digo: eu não sou digno daquilo que vivo hoje. E bato a mão no peito como Paulo e digo: miserável homem que sou. Eu não sei o que você pensa a respeito de você mesmo. Se você acha que você é o último biscoito do saquinho, se você acha que você é melhor do que todo mundo, abre os seus olhos, irmãos. Perceba a sua dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Cristo o tempo todo. Nós dependeremos de Cristo quando morrermos. Nós dependeremos de Cristo para entrar no céu. Ninguém tem salvo-conduto para entrar no céu se não for por Cristo. Ninguém vai morar no céu se não for nas casas, entre aspas, né? Porque não é só uma figura, mas nas casas que Jesus preparou. Você entende isso, irmãos? Aquele homem, ele foi bastante correto quando ele olhou para si, é igual o ladrão na cruz. Lucas 23 mostra a crucificação de Cristo, e ali ele está entre dois ladrões. Um daqueles ladrões olha para Jesus e diz assim: o senhor é uma farsa, desce daí que eu acredito, não estou vendo nada, cadê o seu poder? Aí o outro olha para esse e diz assim: você está maluco, rapaz? Será que nem estando numa condição dessa você enxerga? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele confessou ali, né? Ele confessou que é um pecador, mas esse homem nenhum mal fez. Aí ele mostrou o quê? Que ele reconhecia Jesus Cristo. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Ele não só reconheceu quem era Jesus, como reconheceu quem era a si mesmo, como pediu a Jesus que o justificasse diante do Pai. É isso, irmãos. Ninguém vai para o céu por conta própria, não. Não tem isso, não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Isaías, o grande Isaías 6, versículo 5, está escrito assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ora, meu irmão, se Isaías tem esse pensamento, quem sou eu para querer pensar diferente? Jeremias, capítulo 14, versículo 20: ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra Ti. E aí eu vejo Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Deu para entender?
Precisamos reconhecer que somos pecadores. Ninguém estabelece uma relação com Deus sem perceber que é um pecador, sem saber que é um pecador. Então, primeiro, ele demonstrou um amor muito grande. Segundo, ele entendeu quem era o Senhor. Terceiro, ele entendeu quem era a si mesmo. Quarto lugar, daqui a pouco acaba, são 42 questões só. Quarto lugar, essa está velha já, né, Rai? Eu falo sempre. Muito bem. O centurião demonstrou muita humildade. Olha aqui para mim, irmão. Seja humilde. Cada vez mais humilde. Ali no versículo 8, ele diz assim: eu não sou digno que entres na minha casa, mas manda só uma palavra, e o meu servo, meu rapaz, será curado. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Humilhar não é no sentido de humilhação que o mundo impõe, não, mas ser humilde diante de Deus, diante dos nossos irmãos. Não adianta arrogância, irmãos. Arrogância nos afasta de Deus, arrogância nos afasta dos amigos, arrogância nos afasta da família, arrogância nos afasta dos irmãos. Nós precisamos ser humildes. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aquele texto tão conhecido de todos nós, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O primeiro termo colocado aqui é humildade. Se humilhar, ser humilde. Ser humilde. Ninguém é melhor do que ninguém, não, irmãos. Eu sou o melhor na minha área. Que é isso? Que é isso? Daqui a pouquinho um menino que hoje tem 2 anos de idade vai deixar você atrás, muito tempo. Nós vivemos no tempo da tecnologia hiper avançada, no tempo da globalização. Já estamos quase que saindo da pós-modernidade e entrando num outro período que eu não sei nem o nome que vão dar. E tem gente que ainda acha que é melhor do que os outros. Bondade do coração do homem é fake. A nossa bondade genuína, verdadeira, é aquela que procede do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Aquele homem demonstrou muita humildade, conforme o Salmo de número 10, versículo 17, que diz assim: Tu, Senhor, ouve a súplica dos necessitados, Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Aquele homem ele foi atendido por Deus, que Deus se impressionou, a gente vai ver adiante, se impressionou com a fé, mas também com aquela postura dele. Ele podia chegar lá impondo, com 100 soldados, falar: o senhor está preso, o senhor vai comigo em casa para resolver o problema do meu rapaz. E outra, se não podia ter feito isso, sim ou não? Podia, mas ele fez? Não. Humildade. Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, eu amo o meu servo, me ajuda. Não precisa nem ir em casa, porque eu sou um pecador desgraçado, miserável, mas me ajuda. Precisamos aprender a sermos humildes. Salmo 25, versículo 9: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. No Salmo 34, versículo 2: minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. E no Salmo 37, versículo 11: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Que alegria, porque é isso que aconteceu com aquele homem, a gente vai ver mais adiante aqui. Isso que aconteceu com aquele homem, essas características que ele demonstrou aqui, fizeram ele alcançar o seu objetivo na terra. Eu acho que aquele camarada já gostava de Jesus, senão não tinha ido até ele. E eu creio que quando ele saiu dali, ele saiu apaixonado, igual eu, por Jesus. Saiu apaixonado. Não sei mais o que aconteceu na vida desse moço,
Mas eu creio, uma coisa eu tenho certeza, aquele moço, se não antes, e eu acredito que não, mas depois deste encontro, viveu o resto da sua vida para a glória de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Viva toda a sua vida para a glória de Deus. Olha para a pessoa do lado e diz assim: viva toda a sua vida para a glória de Deus. Toda a sua vida. Viva toda a sua vida para a glória de Deus. Provérbios 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Seja humilde sempre. Use este exemplo deste homem, aplique na sua vida e você vai ver o quanto você vai ganhar. Quinta questão, então. Primeiro, ele demonstrou amor. Segundo, reconheceu quem era Deus. Terceiro, reconheceu quem era ele mesmo. Quarto, foi humilde. E a quinta questão, ele demonstrou, além de humildade, outra coisa. O que foi mesmo? O que foi? Fé. Ele demonstrou toda a sua fé naquele momento. Aquele homem, ele teve uma fé tão grande, que foi exaltada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: nem entre os meus aqui, eu nunca vi uma fé igual essa. Aquele homem demonstrou, através de suas palavras, quando ele diz assim para Jesus: o senhor não precisa nem ir lá, é só o senhor falar que está tudo resolvido. É fé, irmãos, é fé. Nós precisamos ter fé na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos acreditar nas coisas impossíveis. Aquele homem derrubado naquela cama, paralítico, sofrendo amargamente, já deve ter sido visitado por um monte de médicos. Se o homem era centurião, provavelmente ele procurou ajuda médica e não teve um bom resultado. Agora o centurião chega diante de Jesus e diz assim: o senhor não precisa nem ir, é só o senhor dar uma palavra, só uma palavra tua vai resolver tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele pode ministrar na tua vida através de uma única palavra. Uma palavra só. Uma palavra. Sabe onde é que você vai ouvir essa palavra? Aqui, ó. Aqui. Não fica procurando revelação dos outros, não. Procure a revelação de Deus. Essa revelação é genuína. Essa revelação é verdadeira. Essa é a revelação que dá vida. E tenha fé. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Toda a Bíblia é um manual sobre fé. É através da palavra de Deus que a nossa fé se fortalece. E o que aquele homem teve de sobra foi fé. Ele poderia, inclusive, fazer parte da galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos uma galeria de heróis da fé. E na história do cristianismo, nós temos mais inúmeras pessoas que são heróis da fé, considerados como ícones da fé. Não haveria injustiça nenhuma deste camarada fazer parte daquela galeria, porque Jesus foi quem disse que nem entre os dele ele viu uma fé igual àquela. É o que ele disse aqui: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguia: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nada impedia dele fazer parte da galeria dos heróis da fé, como Abel, que ofereceu maior sacrifício do que Caim, como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, como Noé, que foi temente a Deus e obedeceu, construindo uma arca no seco, e como Abraão, como Sara, como Isaac, Jacó, José, Moisés, Israel, Raabe, todos esses que são citados lá em Hebreus capítulo 11 e aqueles que são citados na história. Você também pode ser um guerreiro da fé. Você também. Você vai dizer: mas é difícil, pastor. A Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mandar um
uma montanha mudar de lugar? É difícil, mas é possível. Se não fosse possível, Deus não nos diria. Até porque a fé que nós temos, segundo Efésios capítulo 2, foi presente de Deus. Nós precisamos exercitá-la. É como se você ganhasse um presente, aí você ganha um telefone, mas você nunca usa. Você tem um telefone na mão, mas você não usa. De quem é o prejuízo? É seu. Deus nos deu fé. Fé suficiente para nós olharmos para dentro de nós mesmos, percebermos o quanto nós somos pecadores e entender que pela fé nós vamos viver no céu para sempre. Eu não sei você, mas eu tenho certeza, eu tenho essa certeza. Quem tiver, diga amém, que eu vou viver no céu com Deus para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Independente do que eu fiz, independente do que eu fui, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo pecado. Precisamos entender isso. E aquele homem, então, para encerrar, depois de toda essa performance que nos serve de exemplo neste dia, ele recebe a bênção desejada. No versículo 13 nós lemos: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Não foi na semana seguinte, não. Não precisou passar por um tratamento intensivo, não precisou ser internado, não precisou fazer exames laboratoriais, nem tomar vacina. Mas o texto diz, e eu acredito, que na mesma hora ele foi curado. Esse é o resultado da fé. Esse é o resultado de uma vida em comunhão com Deus. É claro que às vezes a gente pensa, mas pastor, eu tenho comunhão com Deus, e tem pessoas que eu amo tanto, que estão passando uma situação tão difícil. Se elas morrerem, significa que eu não tinha comunhão? Não. Significa que a vontade de Deus sempre prevalece sobre a nossa vida. Se Deus quisesse, aquele homem, aquele servo morreria. E quem sabe até Jesus faria com ele o que fez com Lázaro, né? Mas Deus preferiu neste momento que aquele homem fosse curado. Irmãozinho querido, minha irmã querida, no nome de Jesus Cristo, viva no padrão desse camarada aqui, desse centurião. Que homem inteligente, que homem sábio, que sabedoria, que coisa linda foi a vida deste homem. A Bíblia não fala mais sobre ele, mas eu imagino que a vida dele foi uma vida de alegrias. Que coisa linda. Sua vida vai ser uma vida de alegrias. Às vezes você está passando uma luta e desanima até de ir na igreja. Eu já vi tanta gente: ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou vivendo uma luta. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, a hora que você mais precisa estar na igreja, você sai da igreja. A hora que mais precisa estar em comunhão com o povo de Deus, você sai. Não, irmão, você está vivendo uma dificuldade, uma angústia na sua vida. Siga esse padrão aqui, reconheça quem Deus é, ame o seu próximo, ame a Deus, reconheça quem você é, vive em humildade e tenha fé que Deus vai cuidar de você. Deus cuida de nós, Deus transforma.